Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao meu canal, a mais uma série, a mais um capítulo da série Perguntas e Respostas. Então vamos lá, sem mais enrolação? Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, continuando aí no nosso 15º capítulo da nossa série Perguntas e Respostas, estou respondendo aqui as perguntas que vocês me deixam na rede social, tá? Tô vendo que depois que eu estou postando esse vídeo, pelo menos as pessoas estão ficando menos bravas lá comigo que eu não consigo responder todo mundo. Mas não dá, pessoal, não dá para responder não. Então, vou tentando aqui nessa nossa série a tirar todas as suas dúvidas. Porque como eu sempre falo, a dúvida de um é a dúvida de mais 100, é a dúvida de mais 200, é a dúvida de mais 500 pessoas. Mas vamos lá para a primeira pergunta então. Bianca Silva perguntando: doutor, derrame e infarto são a mesma coisa? Não, Bianca, na verdade o derrame é quando ocorre o entupimento da artéria lá do cérebro. Então, de repente, sobra um tombo, como eu falei no outro vídeo, fibrilação atrial, soltou um trombo lá para o cérebro, né? Isso é um derrame cerebral. Ah, rompeu uma artériazinha lá do cérebro e entupiu. Isso é um derrame cerebral. O infarto, ele está associado ao coração. A gente até fala em infarto cerebral quando ocorre um entupimento, mas, no geral, o derrame ele é relacionado à obstrução de artéria cerebral, e o infarto é relacionado à obstrução das artérias das coronárias, aqui das artérias que irrigam o coração, tá? Então não é a mesma coisa. Inclusive no meu consultório eu sempre pergunto, né, na hora de fazer o teste ergométrico, alguém na família já teve infarto? Alguém na família já teve derrame? E eu vejo que muita gente realmente tem essa dúvida, acha que infarto e derrame é a mesma coisa, mas não é. Derrame é da cabeça, infarto é do coração, tá bom? Maria Aparecida Barbosa. Olá, doutor Ian. Boa noite, doutor Ian. Arritmia é o meu problema. Ansiedade ataca a arritmia? Uso fluoxetina, que é um antidepressivo, de manhã e de tarde. Maria Aparecida, tem algumas arritmias que são induzidas pelo aumento da frequência cardíaca. Então, quando você está mais ansiosa, o teu sistema nervoso simpático está mais exacerbado, a sua liberação de adrenalina, noradrenalina está mais aumentada. Isso faz com que alguns tipos de arritmia elas fiquem mais atacadas. É importante também que quem faz uso de alguns antidepressivos, existem alguns antidepressivos que podem induzir arritmias. Então, no caso da fluoxetina é difícil, mas até pode acontecer, dependendo da dose que você estiver tomando, que a fluoxetina possa gerar algum tipo de arritmia, né? Mais uma vez aqui, como eu disse nos outros vídeos, você não especificou para mim que tipo de arritmia que você tem, ou se você está tendo só uma palpitação. Então você vai chegar para o teu médico. Doutor, que arritmia eu tenho? Essa arritmia é perigosa? Eu tenho que tomar remédio? O uso da fluoxetina pode estar gerando essa arritmia? Aí ele vai te explicar direitinho, tá? Então, a ansiedade, sim, existem arritmia que são induzidas por estresse, por esforço físico, pela exacerbação do sistema nervoso simpático, tá? Não são todas, mas existem. Itiro Ayabe perguntando: o que será? Durante as primeiras caminhadas, nos primeiros 5 minutos, meu fôlego é péssimo. Passou esse tempo, já fico leve, sem cansaço. Essa é uma resposta até comum do exercício, né? Principalmente naquela pessoa que está começando a fazer exercício físico ou aquela pessoa que ficou muito tempo parada. Então, os primeiros 5 minutos ali de caminhada, você se sente mais cansado, porque o teu coração está se adaptando, ele está acelerando, a tua circulação sanguínea nos primeiros minutos está aumentando, acelerando, o teu pulmão está expandindo, você está liberando hormônios aí do prazer. Então, naqueles primeiros minutos, você pode sentir aquele cansaço. Aí depois seu pulmão ali expande e você vai embora, né? Isso é uma sensação fisiológica comum do nosso organismo. É o tempo de adaptação do organismo ao exercício. É o tempo que o teu organismo ali está levando para entender que você está iniciando uma atividade física.
E com o passar do tempo, essa fase de adaptação tende a ser mais rápida, né? Mas se você está chegando no início da caminhada, está passando mal, por exemplo, aí não. Então, você vai lá no teu cardiologista, faz os exames, vê se você está preparado para fazer exercício ou não. Até recomendação que eu dou, todo mundo que vai começar a fazer exercício físico, procure um cardiologista antes, né? Melhor que você vá, que ele te examine, que ele te oriente, ele tenha certeza que você pode fazer exercício com segurança, do que você chegar e tomar sustos depois, passar mal durante um exercício, tá? Mas essa sensação é normal, tá? É normal, mas é uma sensação ali de cansaço, não mal-estar. Você está passando mal ali no começo do exercício, então aí você procura o teu cardiologista para ele te orientar direitinho. Tá bom, Itiro? Um abraço. Vamos lá. Maria Souza perguntando: doutor, qual o remédio de pressão que tem menos efeitos colaterais? Sou hipertensa desde meus 30 anos, hoje estou com 50. Mara, é que eu falo, né? Seria maravilhoso se a gente tivesse um antihipertensivo que não tivesse nenhum efeito colateral, que a gente pudesse passar para todo mundo já na primeira consulta de olhos vendados, né? Então, cada medicamento, cada classe de remédio, ele tem lá os seus efeitos colaterais. Eu até fiz um vídeo sobre isso, já postado, falando sobre os efeitos colaterais dos antihipertensivos. Então, não tem aquele que é o melhor remédio, aquele remédio que vai ser adequado para todo mundo, né? Então tem medicamento que é muito bom, mas que, por exemplo, para uma parcela da população vai dar tosse, que são os inibidores da ECA, os IECA que a gente fala, né? Que é o enalapril, perindopril, né? Captopril, enfim, são medicamentos bons, mas que pode dar tosse, então esse é um efeito colateral que ocorre em uma parcela da população, a gente tem que tirar a medicação. Um medicamento que é muito bom, por exemplo, é o diurético, mas às vezes incomoda tanta pessoa que ela toma o diurético e vai trabalhar, aí durante o trabalho tem que toda hora ir fazer xixi. Então é um medicamento que às vezes não é adequado para essa pessoa. Às vezes a pessoa toma lá um amlodipino, por exemplo, mas passou 15, 20 dias, o tornozelo ou o pé começa a inchar, e a gente tem que trocar a medicação. Então, existem esses efeitos colaterais para cada classe de remédio, mas que não acontece para todo mundo. Tem gente que, por exemplo, vai tomar lá o perindopril e não vai ter tosse. Tem gente que vai tomar lá o amlodipino e não vai ter o edema de membros inferiores. Tem gente que depois de uma semana tomando o diurético, a urina já volta ao normal e ela consegue conviver muito bem com isso, né? Então, cada caso é um caso. Você pega, por exemplo, o diurético pode aumentar o ácido úrico. Pessoas que têm problema de insuficiência renal, quando estão na fase descompensada, às vezes tem que evitar alguns medicamentos também antihipertensivos, né? Então, a decisão final é você junto ao teu médico. Ele vai junto com você escolher o melhor medicamento e te explicar, ó, esse medicamento pode ter esse efeito colateral. E aí você decide junto a ele qual é a melhor opção para o seu caso. Cada caso é um caso. Cada caso deve ser tratado individualmente, tá bom? Vamos lá. Maria das Graças. Doutor, você é ótimo. Onde você tem seu consultório? Então, mais uma vez eu falo, eu até falei em vários vídeos meus, mas eu moro aqui em Tuiutaba, Minas Gerais, pessoal. Tuiutaba é aqui na pontinha de Minas Gerais. Minas Gerais tem um estado grande, aí faz uma pontinha assim. Eu estou nessa pontinha, aqui perto de Uberaba, de Uberlândia, tá? Lembrando que eu faço atendimento em telemedicina. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se alguém tiver interesse em consultar, não está podendo falar com o médico, né? Não está podendo ir por conta da pandemia, ou na tua cidade não tem cardiologista, tem a opção do atendimento em telemedicina. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu moro em Tuiutaba, Minas Gerais. Mas podendo atender todo o Brasil hoje, graças a Deus, né? Duriel Sá perguntando: fiz no ano passado uma ponte de safena. Até hoje sinto palpitação e pouco fôlego, além do coração acelerado. Tem horas que penso que vou morrer. O que eu faço? Duriel, você já é um paciente com um risco mais elevado, porque você já operou as coronárias, né? Você já é um paciente revascularizado. Então, em caso de sintoma, como dor no peito, falta de ar, palpitação,
você não deve postergar a tua consulta com o teu cardiologista. Então, assim que possível, você vai passar com ele, você vai relatar que está tendo todos esses sintomas. Talvez seja necessário só remanejar algum medicamento ou outro, mas, porventura, ele pode optar também por pedir algum exame para ver se você não está tendo uma arritmia, para ver se o teu coração não está enfraquecido, para ver se esse fôlego curto não é decorrente de insuficiência cardíaca, tá? Então, como você já é um paciente de um risco mais elevado, em caso de sintoma, você sempre deve voltar ao seu cardiologista clínico, tá? Para ele poder te orientar, às vezes adaptar as medicações ou às vezes até solicitar algum novo exame. Tá bom? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui, né? Mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Mais uma vez peço para vocês compartilharem o vídeo. Para quem gostou, deixa o like. Deixem as perguntas aqui abaixo de que vocês querem que eu responda aí nos próximos vídeos, né? E nos vemos aí em breve, tá bom? O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.